Olá, tudo bem? Esse vídeo é uma resposta ao Leonardo, que acompanha meu trabalho e que me pergunta se eu acredito em energia boa ou ruim. Assim como a existência do espírito como um ser independente do corpo físico e que sobrevive à morte do corpo físico não pode ser provada, não tem como provar, a energia, no que se refere ao espírito, também não pode ser provada. Não pode ser provada por meios cartesianos, mas pode ser sentida de maneira inequívoca por pessoas sensitivas. Hoje eu vejo essa questão de maneira um pouco diferente. Em vez de trabalhar com o conceito de transmissão e captação de energia psíquica ou espiritual, me parece mais acertado trabalhar com o conceito de dados e informações, com o sentido que essas palavras têm na tecnologia de computadores da informática. Para entender um pouco melhor esse conceito, é bom nós analisarmos por um instante o avanço da tecnologia. O ser humano ele se diferencia dos outros animais, entre outros motivos, pelo uso de ferramentas, né? O famoso polegar opositor. O polegar opositor foi tido por muito tempo como o facilitador do uso de ferramentas pelos humanos. As primeiras ferramentas elas tinham a função de aperfeiçoar, né? Ou substituir, aperfeiçoando, partes do próprio corpo humano. Quando um hominídeo, né? Um ancestral longínquo do ser humano, quando inventou as primeiras ferramentas para quebrar, bater, macerar, cortar um alimento, ele estava se utilizando de um material mais adequado do que as suas próprias mãos. Com o surgimento da agricultura, as ferramentas ficam mais sofisticadas e ele pode então arar a terra para plantar e preparar os alimentos em utensílios que substituem com vantagem o uso das mãos. Com o tempo são inventadas roupas, calçados, móveis e veículos, tudo para aperfeiçoar o uso do corpo, né? As roupas acrescentam como se fosse uma segunda pele, mais resistente, mais protetora. Calçados acrescentam uma sola mais dura aos pés, né? Os móveis básicos, como mesas, cadeiras, camas, permitem uma posição mais confortável para o corpo. E os veículos substituem com vantagem o uso das pernas como instrumento de locomoção. Com a Revolução Industrial, uma série de confortos é acrescentada à vida doméstica, né? Mas a base de tudo ainda continua sendo o aperfeiçoamento das funções naturais do corpo e o conforto físico. Isso só começa a mudar efetivamente com o surgimento do rádio e da televisão. O rádio e a televisão transmitem sons e imagens e começam a migrar a tecnologia do corpo para a mente. A utilidade agora não é apenas visando o corpo, mas a mente. A programação do rádio e da TV criam distrações artificiais para a mente. Mas a mente começa a ser mapeada e a ter seus recursos transferidos para a tecnologia de uso individual no início dos anos 70, com os inventos e aperfeiçoamentos na área de tecnologia de computadores e informática. Os dois nomes mais famosos, mais conhecidos dessa área são Bill Gates e Steve Jobs. O que eles têm em comum? Tem várias coisas em comum, mas entre outras coisas, eles, como muitos da sua época e do seu lugar, viveram a revolução psicodélica. Ambos fizeram uso do LSD. No Vale do Silício, até hoje é comum o uso de substâncias psicoativas como um meio de facilitar novas descobertas tecnológicas. Existe entre eles uma grande competição em busca de prêmios de melhor remuneração nesse ambiente. E um dos meios de ampliar a percepção e idealizar novas tecnologias é o uso de substâncias psicoativas. Eu não sei se nós teríamos a tecnologia que nós temos hoje se não fosse pelo uso dessas substâncias. Eu acredito que não. Se você acompanhou os vídeos que eu tratei
da reencarnação, mais especificamente sobre o trabalho do Dr. Ian Stevenson, você sabe que ele também fez uso de LSD. Aliás, ele foi um dos pioneiros no estudo médico sobre os efeitos dessa substância. Usou nele e fez experiências com uso em outras pessoas. E quem influenciou Stevenson em relação ao uso do LSD foi Aldous Huxley, um autor que eu admiro muito, autor, entre outros livros, do excelente livro Portas da Percepção, em que ele narra pormenorizadamente as suas percepções a partir do uso da mescalina, uma outra substância. Esse livro de Huxley foi que inspirou o nome da banda de rock The Doors. Huxley conclui nesse livro, Portas da Percepção, que os sentidos físicos funcionam como um filtro que permite que as pessoas percebam apenas o necessário para garantir a sua sobrevivência, sem contemplar nuances e detalhes da realidade. Algumas pessoas tiveram um acesso mais livre à mente, seja através do uso de substâncias como LSD, no caso de Bill Gates e Steve Jobs, seja através de outros meios. Com um acesso mais livre à mente, sem os filtros dos sentidos físicos, foi possível mapear a mente, mesmo que parcialmente, e começar então a transferir os seus recursos, os recursos da mente, para a tecnologia de uso individual. A tecnologia que nós utilizamos hoje nos computadores, smartphones, nos sistemas operacionais, programas, aplicativos, redes sociais. Essa tecnologia reproduz funções da mente. Ela executa funções do pensamento. Nossa mente é um programa. Isso vai ficar mais claro daqui a alguns anos, talvez não muitos anos, quando a tecnologia da realidade virtual estiver mais acessível ao grande público. Já existem tecnologias de realidade virtual que simulam, por exemplo, uma montanha-russa. Quem experimenta isso sente as mesmas sensações de quem anda numa montanha-russa de verdade. Já existem simuladores de sexo com aquele óculos Rift, e algum dia, talvez não muito distante, será possível, com o uso de aparelhos, simular uma relação sexual tão intensa e real quanto uma relação convencional. Isso nos aproxima do cenário apresentado pelo filme Matrix. Eu devo esclarecer que minhas ideias não sofreram nenhuma influência desse filme. Eu só assisti esse filme recentemente por indicação e insistência de algumas pessoas que achavam minhas ideias semelhantes à ideia base do filme. Se é possível simular a realidade de maneira tão convincente, é muito provável, e para mim, mais que provável, é evidente, que o mundo que nós entendemos como real é o resultado de um programa, e esse programa é a mente. Nós estamos imersos num programa, interagindo uns com os outros dentro de uma mesma programação coletiva. As nossas mentes individuais dispõem de praticamente os mesmos recursos. O que nós entendemos como transmissão de energia, como o que acontece num passe no centro espírita. E aqui eu sou obrigado a abrir um parêntese. O passe aplicado no centro espírita é quase sempre uma imitação, na verdade um simulacro da ação assim chamada magnetizadora proposta por Mesmer. Nós sabemos que Kardec foi magnetizador, foi estudante do mesmerismo por mais de 30 anos. E o Espiritismo herdou essa prática do mesmerismo. Mas os trabalhadores dos centros espíritas, com raríssimas exceções, eles não têm a menor ideia do que estão fazendo. Pelo fato de acreditarem na ação dos espíritos, eles não se preocupam em estudar o mesmerismo, em desenvolver suas potencialidades, em aperfeiçoar a sua técnica. Então eles esperam pela ação dos espíritos. Mas enfim, as nossas mentes individuais dispõem, de um modo geral, dos mesmos recursos. Aquilo que nós nos acostumamos a chamar e a entender como sendo transmissão de energia, na verdade se trata da ativação de recursos do programa mental individual. O aplicador do passe, ele ativa recursos da mente
que é um programa, né, ativa recursos da mente da pessoa que está recebendo o passe. Toda influência que nós trocamos, seja ela de natureza emocional, intelectual, psíquica ou energética, resulta da troca de dados e informações entre programas individuais. Se o seu computador está carente de determinados recursos, você faz o download desses recursos através de programas, aplicativos e plugins. Esses recursos não vêm do nada. Esses recursos saíram originalmente de um outro computador. O mesmo acontece em relação à energia. Quando nós falamos em energias boas e ruins, então, essas energias seriam, em última análise, um conjunto de dados dentro da nossa programação individual. Uma pessoa equilibrada energeticamente é uma pessoa que está, por assim dizer, com o seu software funcionando de maneira satisfatória. Uma pessoa carente de energia, ela está com parte do seu software desativado. Uma pessoa negativa energeticamente, aquelas pessoas têm energia pesada, energia ruim, ela está infestada por vírus. Uma pessoa que rouba a sua energia, aquele processo de vampirização, ela está infestada com um vírus malicioso ou malware, que rouba dados de um outro software, no caso, rouba a energia de outra pessoa. Eu vou explorar mais esse assunto com o tempo. Acho que nós podemos compreender algumas coisas através dele. Muita força e paz para você.